Essa é uma verdade que queima e que todo brasileiro precisa confrontar. Satanás odeia o Brasil não por aquilo que ele é hoje, mas por aquilo que ele está profeticamente destinado a se tornar. O ódio não é gratuito, é estratégico. Não se trata de uma simples disputa territorial, política ou econômica, mas de uma guerra pelo futuro espiritual e moral do planeta. Esta nação, vista muitas vezes como um caos tropical ou um gigante adormecido, é, na verdade, para a agenda das trevas, a última grande reserva moral da humanidade. Um vaso de honra forjado pela dor e pela história, mas destinado a ser a bússola ética para as nações no tempo do fim. O antagonista não está atacando um país, está tentando abortar uma missão. Mas o que faz o Brasil ser o alvo principal dessa fúria cósmica e estratégica? O que ele carrega que ameaça o panorama global de poder e controle? Se você sente que há algo maior e invisível em jogo, que a polarização e a corrupção são apenas a ponta do iceberg de um ataque mais profundo, então esta análise é para você. A verdade por trás do caos é a profecia. O ataque sistemático que assistimos na política, na cultura e na moralidade não é aleatório. É uma operação cirúrgica para desmantelar o que chamo de matriz espiritual da nova era, o modelo de convivência e redenção que o Brasil está destinado a exportar. Por isso, antes de continuarmos a desvendar o padrão oculto, deixe o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam despertar para essa realidade. O Brasil não é apenas o gigante adormecido da economia ou da natureza. Ele carrega uma identidade espiritual inegociável que o diferencia de todas as outras grandes potências globais. Para entender a dimensão do ataque, é preciso ver a nação através de lentes que transcendem o jornalismo diário e enxergam os ciclos espirituais. Este vasto território, com sua riqueza inesgotável de recursos naturais, a maior reserva de água doce, minérios estratégicos e uma biodiversidade sem paralelo, não são acasos geográficos, mas dotes divinos que o tornam cobiçado por forças que buscam o controle total dos recursos vitais do planeta. Controlar o Brasil é controlar a chave da vida para a próxima geração. No entanto, a verdadeira ameaça que o Brasil representa para a agenda das trevas não reside apenas em seu tesouro natural, mas em sua composição demográfica única. Esta nação é o maior caldeirão étnico do planeta, uma fornalha onde o divino pretende forjar um modelo de convivência e redenção. Essa capacidade de absorver e misturar culturas e etnias sem os genocídios e segregações irremediáveis que mancharam a história de outras potências ocidentais é a antítese do plano de divisão, polarização e supremacismo que é exportado para fragmentar o mundo. A unidade intrínseca do brasileiro é a semente que o antagonista tenta extinguir. A matriz espiritual brasileira se manifesta na inegociável inflexão espiritual. O Brasil possui uma das maiores populações de fé do mundo, um berço de avivamento que, historicamente, se recusa a ser totalmente secularizado. Mesmo diante da pressão ideológica massiva e da corrupção institucionalizada, a resiliência espiritual do povo brasileiro serve como um dique moral que impede a inundação completa do materialismo ateu e do niilismo que dominam outras nações. É uma fé simples, mas profunda, que sustenta o tecido social e frustra o projeto de desespero e cinismo absoluto. Essa nação é o único país que ostenta a capacidade inata de unir três elementos que o poder das trevas se esforça incansavelmente para dividir e anular: a reserva natural vital do planeta, o caldeirão étnico de unidade e a inflexão espiritual que sustenta a moralidade. Se esses três pilares se erguerem em alinhamento, o Brasil cumprirá seu destino profético de ser um farol ético global. É por isso que o ódio se manifesta através de estratégias de ataque cirúrgicas, focadas em desmantelar essa identidade nacional antes que ela alcance sua plena manifestação e influencie o resto do mundo. O que o sistema não perdoa no Brasil é a sua vocação de ser um laboratório de futuro, um modelo prático de que a convivência, a diversidade e a fé não são utopias, mas caminhos viáveis para uma civilização mais justa e humana. A simples existência do Brasil, com sua complexidade, seu caos aparente e sua profunda veia espiritual, é um protesto vivo contra a narrativa de que o futuro pertence apenas à tecnologia fria, ao controle centralizado e à dissolução moral. O ataque que vemos é o reconhecimento da força potencial que dorme aqui. Portanto, o ódio que se despeja sobre o Brasil tem uma função clara:
impedir que a semente da unidade e da moralidade floresça e se espalhe. A agenda de Satanás é simples e precisa: desmantelar a coesão social, injetar o cinismo nas veias da nação e fazer o brasileiro duvidar de sua própria identidade e vocação. O caos que nos cerca é o ruído deliberado para impedir que a nação ouça sua própria chamada profética. Entender esse contexto maior é o primeiro passo para resistir e reverter a engenharia social do desespero. O ataque à matriz espiritual brasileira se manifesta primeiramente pela corrupção sistemática. Não é apenas um defeito de caráter isolado de líderes desonestos, é uma arma espiritual forjada para destruir a credibilidade da liderança e a fé nas instituições. O objetivo estratégico é criar um cinismo total, onde o brasileiro não acredite mais na possibilidade de um futuro justo ou que a probidade pública seja alcançável. Esse cinismo generalizado é o veneno que paralisa a ação cívica e dissolve a esperança, substituindo a luta por um ideal pela resignação apática de que nada vai mudar. A corrupção, portanto, é a negação do futuro profético do país. Junto à corrosão da liderança, atua a destruição da família e da moralidade, um ataque de profundidade que visa a fundação da resiliência nacional. A erosão dos valores tradicionais, o ataque direto às estruturas familiares e a confusão intencional de identidade não são meras pautas sociais progressistas, mas sim ataques calculados à bússola moral que historicamente sustenta a capacidade de superação do povo brasileiro. Uma nação sem referencial ético claro e com a célula fundamental desmantelada é uma nação facilmente manipulável e incapaz de gerar resistência significativa contra a tirania. O alvo é o código de honra interior. A terceira e mais visível camada de ataque é a polarização extrema. A sociedade é forçada a se odiar em nome de ideologias importadas e extremas, transformando divergência política em inimizade existencial. Ao se dividir em facções irreconciliáveis, esquerda versus direita, secular versus religioso, progressista versus conservador, o povo brasileiro perde sua maior força, a capacidade de coexistir e de encontrar soluções comuns através do diálogo. A unidade, que é a vocação do Brasil, é sistematicamente fragmentada, para que a nação se autodestrua em batalhas internas de narrativas e ódio mútuo. Essa divisão, quando analisada em um contexto histórico, não é nova. Ela é a reprodução do princípio de divide et impera, aplicado em escala sociológica e espiritual. No entanto, no Brasil, ela ganha uma intensidade destrutiva, pois ataca justamente a natureza sincrética e acolhedora do povo. A inoculação de narrativas importadas, que não se encaixam na realidade complexa e matizada do país, serve apenas para inflamar ódios artificiais e desviar a atenção dos problemas reais que exigem união para serem resolvidos. A distração ideológica é uma tática de exaustão nacional. A corrupção alimenta o cinismo, o ataque à moralidade enfraquece a resistência e a polarização impede a ação coletiva. Esse tripé destrutivo é projetado para criar uma nação de indivíduos isolados, desconfiados e desengajados, incapazes de perceber o propósito maior que os une. O sistema visa transformar o brasileiro de um ser social e comunitário em uma unidade de consumo individualizada, cuja única preocupação é a sobrevivência e o prazer imediato. A perda da visão coletiva é a perda da missão. O Brasil é odiado precisamente porque o ódio é a única forma de evitar que a profecia de uma nação justa e unida se cumpra. Se o Brasil alcançar seu potencial de unidade, de justiça social e de fervor moral, o que é a essência de sua vocação profética, ele se tornará inevitavelmente o farol ético que expõe a falência e a hipocrisia do resto do Ocidente, dominado por interesses financeiros e ideológicos vazios. Nossa ascensão seria a prova de que há um caminho alternativo para a humanidade, fora do paradigma de controle e escassez. O simbolismo das riquezas naturais e espirituais é profundo. A Amazônia, o pulmão do mundo, não é apenas um bioma, é um símbolo da vitalidade e da respiração da vida que o Brasil carrega. O ataque à Amazônia e aos povos originários é um ataque à própria fonte de vida e sabedoria ancestral, que deveria ser protegida para o mundo. O inimigo ataca o físico para desmoralizar o espiritual, usando a exploração desmedida como uma metáfora de como a alma nacional está sendo saqueada. A própria diversidade religiosa, vista por muitas como uma fraqueza ou uma confusão, é profeticamente uma força. O Brasil, como um vasto campo de fé, é um território onde a espiritualidade é onipresente, dificultando a implementação de um ateísmo estatal frio e totalitário.
É a persistência da crença que irrita o poder das trevas, pois a crença, mesmo em sua diversidade, aponta para uma realidade que transcende o controle materialista e político. A fé é a última fronteira de liberdade. A dor e a indignação que você sente com o caos social não são emocionais. Elas confirmam a seriedade da missão desta nação. O nível de ataque que o Brasil sofre não é sinal de sua insignificância, mas a prova irrefutável de sua importância profética. Países sem destino não mobilizam tamanha engenharia social e espiritual destrutiva. O sofrimento atual, portanto, deve ser encarado como a fornalha que está purificando e ativando o verdadeiro propósito. É um processo de refino sob pressão. O que está em jogo não é apenas o próximo ciclo eleitoral, mas a identidade de longo prazo do povo brasileiro. Se permitirmos que o cinismo se instale permanentemente, teremos perdido a guerra antes mesmo de lutar. A luta profética do Brasil é, antes de tudo, uma luta pela manutenção da esperança e pela redescoberta da capacidade de sonhar com um futuro que não seja ditado pelos arquitetos da divisão e do desespero. É uma batalha pela nossa alma coletiva. Segura essa parte, porque o que vem agora muda completamente o entendimento sobre as forças que se movem no tabuleiro global e a maneira como o Brasil está inserido nesse conflito ancestral. O aprofundamento da estratégia do antagonista revela que o caos é apenas uma cortina de fumaça para a real tomada de poder, que é a subjugação da consciência nacional à mentira. Essa guerra é travada silenciosamente, dia após dia, nos pequenos atos de coragem e na decisão de manter a integridade, mesmo quando a estrutura institucional parece ruir. Cada ato de honestidade, de união comunitária e de resgate dos valores é um ato de resistência profética. O destino do Brasil não será escrito por decretos estrangeiros, mas pela fibra moral de seu povo. O conflito central não é entre partidos políticos ou classes sociais, mas entre o princípio da unidade profética brasileira e as estruturas de divisão global. De um lado, temos a vocação inegociável desta nação em ser um modelo de convivência e moralidade. Do outro, confrontamos sistemas, estruturas e poderes antigos que prosperam exclusivamente na fragmentação, no controle e na negação da transcendência. O Brasil, em sua essência, carrega o código da integração, enquanto o antagonista personifica a matriz da desintegração e do caos. O choque é inevitável, porque o sucesso do Brasil em concretizar seu destino profético expõe a falência do modelo de governança global baseado na exploração e na desumanização. Se o gigante adormecido desperta com justiça social, fervor moral e autodeterminação econômica, ele prova que as narrativas de escassez e polarização são apenas ferramentas de controle. Isso ameaça diretamente os interesses dos poderes ocultos, que dependem da fraqueza, da dependência e da desunião das nações para manter sua hegemonia. O antagonismo se manifesta na guerra pela mente e pelo espírito do povo. A inoculação de ideologias radicais e a hipersexualização da cultura são apenas frentes de batalha contra a consciência nacional. O objetivo é substituir a identidade forjada na fé, na família e no trabalho por uma identidade líquida, volátil e centrada no hedonismo imediato. Se o brasileiro perder o senso de propósito e de legado, ele se torna um mero recurso no jogo global e não um agente de transformação. O conflito, portanto, é carregado de significado histórico e espiritual. Não estamos falando de um debate político comum, mas da tentativa de sabotar um ciclo de redenção. O Brasil se apresenta no palco global como uma anomalia, uma reserva de calor humano e fé em um mundo que se esfria rapidamente sob o domínio da inteligência artificial fria e do controle digital. Essa anomalia precisa ser neutralizada para que o projeto global de uniformização ideológica e econômica possa prosseguir sem resistência. As forças em choque são desiguais em poder material, mas não em potencial espiritual. De um lado, temos o poder midiático, o financeiro e o político globalizado, com suas infinitas ferramentas de manipulação e corrupção. Do outro, reside a resiliência da fé, a força da comunidade e o código genético de união que, apesar dos ataques, persiste na alma do povo brasileiro. É a luta entre o espírito de vida e o espírito de morte em escala nacional. Este profundo e inevitável conflito dita cada manchete, cada crise e cada decisão estratégica que vemos. O caos não é um erro, é a arma mais eficaz do antagonista. O choque de narrativas, a confusão de valores e a incessante guerra cultural são o preço que o Brasil paga por sua grandeza profética. O antagonista está apenas cumprindo sua função, tentar impedir a manifestação da luz, pois sabe que uma vez acesa a plenitude do potencial brasileiro, sua própria agenda será exposta e desmantelada globalmente.
O que vivenciamos no Brasil é um padrão recorrente na história, uma repetição cíclica de ataque a qualquer nação ou povo destinado a cumprir uma missão de luz. O destino profético do Brasil ecoa o simbolismo do antigo Israel, que, ao ser escolhido para ser um farol de moralidade e monoteísmo, tornou-se automaticamente o centro da oposição espiritual. Assim como Israel foi constantemente assediado por impérios vizinhos e internamente corroído pela idolatria e divisão, o Brasil enfrenta um assédio ideológico externo e uma corrosão interna pela corrupção e polarização. O ódio é a assinatura histórica do ataque ao vaso de honra. Podemos traçar paralelos fortes com os grandes movimentos de avivamento da história. Sempre que um despertar espiritual ou social de grande magnitude estava prestes a irromper-se, seja a Reforma Protestante, os grandes despertamentos americanos ou a queda do Muro de Berlim, aumentava exponencialmente a turbulência social, a manipulação política e a tentação ao cinismo. O caos que precede a manifestação de um novo ciclo de justiça e moralidade é, na verdade, o último suspiro das estruturas antigas que estão sendo confrontadas. A perseguição e a desinformação que recaem sobre os líderes, as instituições de fé e os movimentos sociais que buscam a integridade replicam a tática usada pelos césares romanos contra os primeiros cristãos. Não se atacava apenas a fé, mas o modo de vida que ela gerava, o senso de comunidade, a ética inegociável e a negação da adoração ao Estado. No Brasil, o alvo é o mesmo: descreditar qualquer fonte de autoridade moral que não esteja sob o controle da narrativa dominante, isolando e ridicularizando a resiliência ética. Olhe para a história dos países que foram designados como potências emergentes. Muitos foram capturados por revoluções internas financiadas ou por dívidas impagáveis que resultaram na perda de soberania e propósito. O Brasil está sob um ataque econômico e ideológico semelhante, buscando neutralizar sua autodeterminação e forçar uma subserviência total aos organismos globais. O controle da moeda, da mídia e da educação são os campos de batalha modernos para a subjugação de uma nação destinada à grandeza. O caldeirão étnico brasileiro, por sua vez, nos lembra o simbolismo da Torre de Babel invertida. Enquanto a torre buscava uma unidade imposta pelo orgulho e pelo poder humano para desafiar o divino, o Brasil é forjado na unidade orgânica da diversidade, uma convivência que honra a multiplicidade sem anular o indivíduo. O ataque ideológico à família e à identidade tenta reintroduzir a confusão e a divisão, buscando reverter essa bênção de pluralidade em um campo de guerra identitário. Essa repetição de padrões confirma que não se trata de uma crise local aleatória, mas da manifestação de uma lei cósmica. A luz atrai o confronto. O destino profético do Brasil está sendo escrito no meio da tempestade, e a intensidade dos ataques é a medida exata da importância de sua missão. O caos é a confirmação de que o nascimento de algo grandioso está próximo e que o antagonista joga suas últimas cartas para abortar o nascimento de uma nova era de influência ética global. A evidência do ódio estratégico e do destino profético do Brasil pode ser fundamentada na anomalia de sua riqueza e seu subdesenvolvimento persistente. Nenhuma outra nação com tamanha concentração de recursos vitais, água, terras férteis, energia limpa e minerais estratégicos deveria enfrentar crises cíclicas de corrupção, infraestrutura deficiente e pobreza. Esse descompasso não é uma coincidência gerencial, é o resultado de uma sabotagem contínua e bem financiada que visa manter o país em um estado de vulnerabilidade crônica, impedindo-o de usar seus ativos para o bem-estar soberano de seu povo. Observe o comportamento da elite política e econômica que frequentemente prioriza interesses externos em detrimento da soberania nacional. Essa subserviência não é apenas fraqueza, é um sinal de captura. Estruturas de poder foram infiltradas para garantir que as decisões cruciais sempre favoreçam a exploração e a dependência, mantendo o Brasil como um mero exportador de commodities e importador de narrativas. A traição sistêmica é a prova de que o inimigo atua de dentro, usando os próprios filhos da nação para minar seu destino.
Um sinal inequívoco da guerra espiritual é a pressão midiática internacional desproporcional sobre o Brasil em comparação com outras nações com problemas ambientais e sociais muito mais graves. A Amazônia, por exemplo, é usada como um campo de batalha simbólico. O foco exagerado em crises específicas, muitas vezes amplificadas com viés e desinformação, serve para criar a narrativa de que o Brasil é incapaz de gerenciar seus próprios recursos, pavimentando o caminho para a interferência ou tutela internacional, que é o objetivo final de controle. A persistência da fé e da moralidade, apesar do ataque cultural maciço, é outra evidência da vocação inegociável do país. Enquanto nações ricas da Europa e da América do Norte enfrentam um esvaziamento acelerado das igrejas e uma crise existencial de valores, o Brasil mantém um fervor religioso vibrante e uma forte resistência aos projetos de dissolução moral total. Essa resiliência espiritual incomoda profundamente a agenda de secularização forçada e confirma a força do dique moral brasileiro. Examine a polarização social. Ela é artificialmente insuflada, muitas vezes com linguagem importada e conceitos que não ressoam com a identidade brasileira, mas que são ferramentas eficazes para a divisão. O fato de o povo ser constantemente forçado a escolher lados radicais, em vez de buscar o consenso pragmático que é natural à sua cultura, indica a presença de uma engenharia social deliberada. O objetivo é destruir o instinto brasileiro de coexistência pacífica e transformá-lo em ódio ideológico. Em suma, a fundamentação da tese profética não está em meras crenças, mas nos fatos concretos do cotidiano nacional. A sabotagem econômica dos recursos, a captura das elites, a pressão midiática externa desproporcional, a resiliência espiritual em face do caos e a inoculação de ódio artificial. Esses não são apenas problemas de gestão, mas evidências de um ataque estratégico contra a identidade e o potencial de uma nação destinada a ser a bússola ética global. A tensão aumenta à medida que o antagonista percebe que suas táticas tradicionais estão falhando em anular completamente a alma brasileira. A corrupção exposta gera indignação, a polarização extrema começa a exaurir a própria base que a alimenta, e a resistência moral, embora atacada, se torna mais visível. Este é o momento em que a energia da batalha atinge seu pico, pois o poder das trevas joga suas últimas e mais pesadas cartas para evitar o ponto de virada. O cerco se fecha porque o despertar está iminente. A progressão dramática nos leva a observar a radicalização das narrativas e a tentativa de criminalizar a própria fé e a moralidade. O que antes era apenas um debate cultural, agora se torna uma guerra legal e institucional, onde a liberdade de expressão e a consciência individual são colocadas sob escrutínio e ameaça. Esse movimento escalado é um esforço para silenciar o vaso de honra, impedindo que sua mensagem de unidade e redenção seja articulada publicamente em um momento crucial. Observe a velocidade vertiginosa com que as crises se sobrepõem, econômica, política, social e sanitária, todas parecendo interligadas e projetadas para manter a nação em um estado permanente de emergência e exaustão. Essa sobrecarga de caos é uma tática de guerra psicológica, buscando paralisar a capacidade de raciocínio e ação estratégica do povo, forçando-o a reagir apenas no modo de sobrevivência, perdendo a visão do quadro maior e do destino que o espera. A tensão atinge seu ápice na percepção de que a guerra não é mais sobre o que o Brasil tem, mas sobre o que ele é. O foco do ataque migra dos recursos materiais para a identidade espiritual. A luta agora é para fazer o brasileiro duvidar de sua própria bondade, de sua capacidade de união e de sua vocação. Se o povo internalizar o cinismo de que é irremediavelmente corrupto e dividido, a missão estará perdida, e a conquista da alma nacional será completa. A lógica dramática aponta para uma inevitável confrontação final. Ou o Brasil sucumbe à pressão e se fragmenta, tornando-se mais uma nação vassala sem propósito, ou ele utiliza essa dor e pressão como catalisador para um salto quântico de consciência e unidade. A intensidade do momento não é um sinal de condenação, mas sim a antecipação de que a fornalha está quente o suficiente para purificar o metal, para que o vaso de honra possa finalmente ser ativado em sua plenitude. Estamos à beira de um precípice. A pressão é o último suspiro do inimigo antes que a missão se manifeste por completo, e o tempo de escolha é agora. É imperativo que o brasileiro entenda que o caos é a última cortina de fumaça, e que a única saída é através da redescoberta da unidade, da firmeza moral e da responsabilidade profética individual. O ponto de virada não será um evento externo, mas uma mudança de consciência coletiva, impulsionada pela exaustão e pelo reconhecimento da verdade. O ponto de virada é a clareza inegável. O diabo não gastaria tanta energia, tanto recurso e tanta estratégia destrutiva em um país sem destino.
O sofrimento atual, a corrupção exposta e a polarização artificial não são sinais de fracasso, mas a prova irrefutável de que o Brasil está no centro de uma batalha de proporções cósmicas e que sua vitória é iminente. A virada não é a negação do caos, mas a sua reinterpretação. O caos é a fornalha que está purificando e ativando o verdadeiro propósito nacional. Esta revelação transforma a indignação passiva em ação profética. O clímax conceitual se dá quando o brasileiro, individualmente e coletivamente, entende que a sua dor e a sua indignação não são frutos do azar, mas sim a medida da importância da missão que carregam. A pergunta não é mais por que sofremos tanto, mas o que está sendo forjado em nós através desse sofrimento. Essa mudança de perspectiva é a chave que desarma a estratégia do cinismo e da resignação. O ponto decisivo reside no reconhecimento de que a polarização e a guerra cultural, embora reais nas suas manifestações, são cortinas de fumaça. O verdadeiro inimigo não é o vizinho que vota diferente, mas o sistema de mentiras que busca nos dividir e nos manter cegos para a nossa vocação comum, a unidade na diversidade e a moralidade inegociável. A virada exige que o povo olhe além das fronteiras ideológicas artificiais e reconheça a identidade nacional mais profunda. O momento decisivo é a escolha entre ser vítima de um sistema de controle ou ser o agente de transformação de um destino profético. Quando a consciência nacional se eleva e compreende que o propósito do ataque é impedir a ascensão de um farol ético global, a resistência se torna um ato de fé e cidadania. Deixar de culpar e começar a assumir a responsabilidade pela manutenção da integridade moral é o verdadeiro ponto de inflexão da história brasileira. A virada não é um evento único, mas uma cascata de insights que culminam na ação unificada. O reconhecimento da própria resiliência, o fato de o Brasil, após décadas de corrupção, ainda ter fé, família e um senso de comunidade, é a prova de que a semente da vida plantada nesta terra é mais forte do que qualquer ataque. Essa força inerente é o recurso que o antagonista não consegue destruir, e é ela que será ativada para cumprir a missão. A partir deste ponto, o ataque se torna o combustível. O caos é o último suspiro do inimigo antes que a missão se manifeste por completo. O sofrimento, que antes era visto como punição, agora é compreendido como o processo de refino necessário para que o vaso de honra seja capaz de suportar a glória e a responsabilidade de ser o modelo ético para as nações. A inevitável ascensão do Brasil é confirmada pela intensidade do ódio que busca detê-la. O que significa essa virada de consciência para o espectador individual? Significa que a sua passividade ou o seu engajamento não são neutros, eles são peças de resistência na guerra espiritual pela alma da nação. As implicações pessoais são profundas. Cada ato de honestidade no trabalho, cada decisão de manter a integridade na família e cada voto baseado na verdade e não no medo ou na ideologia é um ato de defesa estratégica do destino profético do Brasil. Você não é um mero espectador, é um soldado na linha de frente moral. As implicações sociais são a redescoberta da capacidade de união. Se o brasileiro entende que o ódio e a polarização são importados para destruir sua vocação, ele pode rejeitar a narrativa da divisão e buscar pontes de diálogo baseadas em valores essenciais e na identidade comum. O significado é que a justiça social, a proteção dos recursos e o fim da corrupção só se materializarão através da coesão de um povo que escolheu seu propósito acima da manipulação ideológica. O Brasil só se salvará pela sua própria união. Historicamente, essa clareza significa que o Brasil está entrando na fase de sua grande prova. Assim como as grandes civilizações que precederam momentos de grande influência global, a nação deve passar pelo fogo do caos para provar sua fibra moral. O significado aqui é que o sofrimento não é em vão, ele está calibrando a nação para a responsabilidade imensa de ser um modelo de humanidade para um mundo cada vez mais frio e tecnológico. O Brasil está sendo preparado para ser o contraponto ético. Espiritualmente, o significado é o fim do período de cegueira. A revelação de que o ataque é motivado por um destino glorioso permite que os brasileiros compreendam seu papel no panorama escatológico global. Não se trata apenas de salvar o país, mas de cumprir uma missão que transcende fronteiras. O Brasil, como vaso de honra, está sendo ativado para exportar não apenas fé, mas um modelo de convivência que honra a criação e o Criador, expondo as travas da desumanização global. A implicação prática é a urgência da ação e da consciência. Não há tempo para o cinismo confortável. A clareza sobre o conflito exige que cada brasileiro se posicione, não em favor de um lado político, mas em favor da moralidade, da verdade e da união. O significado é que o destino do Brasil não será escrito pela elite corrupta ou por forças estrangeiras, mas pela decisão diária de milhões de pessoas que se recusam a desistir de sua vocação e de seus valores fundamentais. O entendimento desta profecia traz consigo a responsabilidade de ser um farol. O seu papel agora é sustentar a verdade e a esperança em seu círculo de influência.
O impacto dessa clareza é a libertação do medo e da culpa, substituídos pela dignidade e pelo propósito. O Brasil está destinado a ascender, e a compreensão desse processo garante que você seja parte ativa dessa manifestação, e não uma vítima passiva da história. Todo brasileiro precisa sair da passividade e entender que está, neste exato momento, no meio de uma batalha cósmica. O seu voto, sua atitude na família, sua postura na comunidade e seu compromisso inegociável com a verdade não são atos isolados, mas sim peças de resistência estratégicas na guerra espiritual pela alma da nação. Não se trata de política, trata-se de propósito. Desperte para a realidade de que a sua indiferença é a maior arma que o antagonista possui. O Brasil é o vaso de honra que está sendo forjado no calor da provação. O ódio estratégico que ele sofre é a prova irrefutável de sua inevitável ascensão e da magnitude de sua missão. A clareza é, portanto, a primeira e mais poderosa arma na batalha contra a escuridão. Não podemos lutar contra o que não compreendemos. Aceite a responsabilidade de ser o guardião de sua própria consciência e da moralidade desta nação. Se essa análise profunda fez sentido para você, é porque ela ressoou com uma verdade que já reside em sua alma. Deixe seu comentário sobre qual é, para você, a missão profética do Brasil em um mundo dividido e inscreva-se para continuar acompanhando análises como esta. A clareza é a primeira arma na batalha e a união é a chave da nossa vitória.